Olha aí, turma, temos um assunto muito importante que é a eletroquímica. Como que funciona a eletroquímica, né? A eletroquímica é onde uma reação química pode produzir energia elétrica, se isso acontecer, você tem uma pilha, ou a energia elétrica produzir uma reação química. Se isso acontecer, você tem a eletrólise, né? A pilha todo mundo já conhece. A pilha é aquele dispositivozinho que você usa, né, no controle remoto, usa em diversas coisas aí para fazermos funcionar. A eletrólise é aquele processo, por exemplo, quando você tem uma chave e você quer recobrir aquela chave. Né? Ou a galera gosta muito do termo vou cromar, né? O paralama, o para-choque do meu carro, vou cromar uma peça. Esse já é um processo de eletrólise que utiliza energia elétrica para produzir uma reação. Para a gente conhecer esses caras aí, nós precisamos conhecer um termo muito importante que é chamado potencial de redução. Esse potencial de redução é simbolizado pela siglinha, né? E zerinho RED, potencial padrão de redução. O que é esse potencial padrão de redução? É a vontade, a tendência que uma espécie química tem de reduzir. O que é reduzir? Ganha elétron. Então, um cara que tem um potencial de redução elevado é um cara que tem grande vontade de se reduzir. É um cara que tem uma grande vontade de receber elétron. Lembrando, né? Reduzir é receber elétron, não é isso? Então, um cara com um alto potencial de redução significa que ele tem uma grande vontade de se reduzir, ou seja, uma grande vontade de receber elétron. Beleza? Então, potencial de redução, vontade de uma espécie química de se reduzir, receber elétronzinho aí. Show de bola? Muito bom. Imagine que você tem duas espécies químicas. Você tem a espécie A e a espécie B. Tranquilo? Aí você tem essas duas espécies aí, imagina que elas estão ligadas uma à outra. Ou elas estão encostadas ou existe um fio ligando ambas aí. Se a espécie A tiver maior potencial de redução, ela vai reduzir, ela vai querer receber elétrons. De quem? Da espécie B, né? Porque como você conectou as duas espécies ali, elas estão juntas, sempre uma, se forem substâncias diferentes, uma sempre vai ter maior vontade de ganhar elétrons do que a outra. Uma vai ter um potencial de redução maior do que a outra. Então, quando você ligar a espécie A com a B, se a espécie A tiver maior potencial de redução, ela vai se reduzir. E a espécie B, com menor potencial de redução, vai se oxidar. Oxidar é o que mesmo? Aqui, ó. Oxidar, reduzir. Reduzir, né, é receber elétron. Oxidar é dar elétron. Consequentemente, se esses dois caras estão ligados entre si, esse vai oxidar, dar elétron para a espécie que vai reduzir, receber elétron. Então, se eu ligar esses dois caras, um ganha elétrons e o outro vai perder. Beleza? Tranquilão? Muito bom. Atenção, os valores de potencial de redução, eles são tabelados, né? Então você não precisa se preocupar em decorar. Olha que bonitinho, eu sou fofo demais, né? Não vou falar para você decorar nada. Coisa linda. O que você tem que saber? São valores tabelados. O que você precisar desses valorzinhos aí, o exercício vai te fornecer, não é isso? Exemplos, tem lá, coloquei 3 exemplos aqui que vocês vão ver bastante esses caras aqui. Zinco. Você tem lá uma equaçãozinha que é uma reação de redução. Como que você sabe que é uma reação de redução? Nós já vimos o que é reduzir. Reduzir é você ter um NOx no reagente e no final, no produto, o NOx desse cara ser menor. Né? Como que eu sei que é menor? Substância simples, o NOx é zero. Né? Então esse cara tinha NOx mais 2 e chegou a zero. Não é isso? E o que está acontecendo? Ó, esse Zn2+ está recebendo elétron. Quem recebe elétron reduz. Olha, o NOx era grande, o NOx diminuiu. Isso significa reduzir, né? Qual que é a vontade desse cara se reduzir? Olha o potencial de redução dele aqui, ó. Menos 0,76 volts. É um potencial de redução relativamente baixo comparado aos outros. Olha aqui o cobre também. Cobre 2+. Recebeu elétron, então cobre mais os 2 elétrons que ele recebeu, formou o cobre, esse cobre aqui é o cobre zero. Então o NOx era mais 2 e o NOx diminuiu a carga. Diminuiu a carga, nós dizemos que ele reduziu, beleza? Então está recebendo elétrons, está reduzindo. Olha o potencial de redução dele aqui, ó. Mais 0,34. Comparando aqui, ó, menos 0,76 com mais 0,34, o potencial de redução do cobre é maior. Consequentemente, se o cara que tem potencial de redução maior ganha elétron, se eu ligar, então, cobre com zinco, o que vai acontecer?
A espécie com maior potencial de redução, reduz. A espécie com menor, oxida. Se eu ligar aqui zinco com cobre, o cobre, por ter potencial de redução maior, porque é um valor positivo, vai reduzir, e o zinco, por ter menor potencial de redução, vai oxidar. Então, se eu ligar esses caras, esse cara manda elétron para o cobre. Aí eu tenho a prata aqui também, né? A prata tem NOx mais 1, né? Quando ela está oxidada. Aí imagina que ela foi para prata 0. Olha que beleza. Olha aqui, ó. Prata mais recebeu elétron. Receber é reduzir, beleza? Então a prata recebeu elétron, reduziu. Olha só o que nós vamos ter aqui, o potencial de redução. Se é uma reação de redução, o potencial é de redução. Olha o valor do potencial de redução da nossa prata. Olha que bonitinho aqui, ó. A prata tem potencial de redução mais 0,8. Ela é maior, né? Esse potencial de redução é maior do que o do cobre, que é mais 0,34, e maior do que o do zinco, que é menos 0,76. Então o que acontece? Se eu ligar a prata tanto com o cobre quanto com o zinco, né? Se eu pegar a prata e ligar com o cobre, a prata vai receber elétrons e o cobre vai perder, né? Vai dar. Se eu ligar a prata com o zinco, olha só, o potencial de redução da prata é maior. Então, a prata vai receber elétrons. Se eu ligar ali com o zinco vai dar, vai oxidar, dar elétrons para a prata. Nós vamos utilizar bastante isso daí na hora que a gente for estudar pilhas agora, logo na sequência. Dá uma esperadinha aí que nós já vamos para lá. Olha aí então, galera, chegamos aqui nas pilhas, né? Acabamos de falar sobre o potencial de redução, como que isso daí funciona. Chegamos aqui nas pilhas. O que são pilhas? Pilhas são dispositivos, você já deve ter visto, né? Pilha ele tem mais ou menos esse formatinho aqui. São dispositivos onde reações de óxido-redução. Como assim? Reação onde uma espécie oxida e a outra espécie reduz. A espécie que oxida perde elétrons, a espécie que reduz ganha. Então esse cara perdendo e mandando elétrons para esse, de forma espontânea, produz eletricidade. Então reações de óxido-redução, onde uma espécie oxida, a outra reduz, espontânea, produz eletricidade. Então o cara perdeu, mandou elétron para esse aqui que ganhou, isso é uma reação espontânea, produz corrente elétrica aí, isso é uma pilha. Quais são os componentes da pilha, né? Como que funciona? Como que o vestibular cobra da gente, né? A gente tem que saber alguns termos. Quais são eles? Primeiro deles, cátodo. Cátodo vai ser o eletrodo da pilha, a parte da pilha que vai reduzir, a parte que vai receber elétrons aí. Porque o cátodo é o cara que tem maior potencial de redução. Quem tem maior potencial de redução é o cara que tem maior afinidade por elétrons, é aquele cara que tem maior vontade de ganhar, de se reduzir, né? Ganhar elétrons é sofrer redução do NOx. Então o cátodo é o cara que reduz, que é o cara que tem maior potencial de redução. Então olhou dois valores ali, né? De uma pilha. Você olha dois valores de potencial de redução de duas espécies, o que tiver maior vai ser o cátodo. Ele vai ser o polo positivo, porque os elétrons se deslocam para o polo positivo. Eles são gerados no polo negativo e se deslocam para o polo positivo. Quando você tem aquela pilha comum, você olha lá no controle remoto da televisão, você olha que a parte de baixo dela é a fundadinha e a de cima tem a cabecinha. A parte de baixo, que é a fundadinha, ela é negativa, ela que gera elétrons, e aquele elétron chega naquela partezinha saliente, que é o positivo, certo? Então, cátodo é o cara que reduz, é o polo positivo, onde a plaquinha, né, a massa da substância que está no cátodo, ela vai aumentar. A massa da plaquinha do cátodo vai aumentar. Consequentemente, a solução em que essa plaquinha está inserida, a concentração dela vai diminuir. Nós vamos dar uma olhadinha daqui a pouco numa ilustração bem bacaninha aí, beleza? Então, o cátodo é o cara que reduz, é o nosso polo positivo, a plaquinha sofre deposição, aumenta a massa e a solução diminui a concentração. Reparem aqui, ó. Separa isso daqui. Olha só, ânodo. Ânodo é a espécie que oxida. Quando você olha duas espécies químicas, olhou o potencial de redução, quem tem o menor potencial de redução vai oxidar. É o cara que tem menos vontade de ganhar elétrons. Então, a espécie chamada ânodo, né, o eletrodo chamado ânodo, ele se oxida porque ele tem um menor potencial de redução. Ele é o polo negativo, ele que vai gerar elétrons para o sistema. Consequentemente, se ele gera elétrons para o sistema, ele é o polo negativo da pilha. O que acontece com a massa da plaquinha do ânodo, do eletrodo de ânodo? Ele vai sofrer corrosão.
a sua massa diminui. Então a massa aqui, ó, diminui a massa da placa. Ela corrói, né? É uma oxidação. Oxidação está relacionada com corrosão. Então a massa da placa vai diminuir e vai aumentar a concentração da solução onde essa plaquinha está inserida. Daqui a pouco a gente vai dar exemplo aí, né? A ilustração da pilha de Daniel, vocês vão entender melhor o que a gente está falando. Então o ânodo é o cara que oxida e o cátodo é o cara que reduz. Oxidou, perdeu o elétron, reduziu, ganhou. Então os elétrons saem do ânodo e vão para o cátodo. Esse é o fluxo de elétrons. Ânodo oxida, perde elétrons, manda elétron para o cátodo, que vai se reduzir. Olha só isso aqui, ó. Ânodo Azinho, ó, né? Como que a gente pode pensar? Você fala, pô, como que eu vou descobrir que acontece no cátodo, o que acontece no ânodo? Ó, pega o Czinho. Cátodo reduz, certo? Ânodo oxida. Cátodo reduz, ânodo oxida. Crau, né? Crau. Cátodo reduz, ânodo oxida. Crau. Cátodo reduz, ânodo oxida. Beleza aí? Ligando esses caras aqui, a gente tem a ponte salina. O que é essa ponte salina? Ela faz a troca de íons entre os dois eletrodos. Então, um eletrodo que começa a sua solução ficar menos concentrada, a outra que tem a solução mais concentrada manda íons, né, para conseguir aí estabilizar a quantidade de cargas positivas e negativas em cada um desses caras aí. Então, ponte salina, ela troca íons e mantém a pilha funcionando, né? Então, na verdade, aqui, se não tiver a ponte salina, a pilha nem funciona, porque vai acontecer aí um desbalanceamento das soluções. Esse desbalanceamento das soluções impede o funcionamento da pilha. Então, essencial a ponte salina trocando íons aí entre as soluções. Para a gente calcular a voltagem, que é a DDP da pilha. Você olha lá, pilha 1.5 volts, por exemplo, né? A pilha 9 volts, bateria, sei lá, 12 volts, né? Como que a gente calcula aqui? A gente tem que saber as espécies que constituem aquela substância. Para a gente calcular essa DDP, a gente utiliza a formulinha ΔE igual potencial de redução maior, que é a espécie que vai reduzir, no caso, o nosso cátodo, né? Então, quem reduz é o nosso cátodo, né? Ó, o nosso cátodo que reduz, cátodo reduz. Então, potencial de redução maior, que é o cara que reduz, que é o nosso cátodo, beleza? Menos o potencial de redução menor, que é o cara que oxida. Quem que oxida? Quem que perde elétrons? O ânodo. A gente coloca aqui, ó. Ânodo oxida. Então, cátodo reduz, ânodo oxida. Cal, né? Então, você pega o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Esses daí são valores numéricos, né? Em volts, que serão fornecidos para vocês nas tabelinhas, tá? Então, na prova aí, nos exercícios, você vai ter esses valorzinhos aí. Esse cara é dado em volts, beleza? Como nós estamos trabalhando em pilhas, esse ΔE vai ser sempre positivo. E esse ΔE sendo sempre positivo, nos indica que é uma reação realmente espontânea. Um cara está perdendo porque ele quer perder elétrons, o outro cara está ganhando porque ele quer ganhar elétrons, e isso é espontâneo entre essas espécies. Beleza? Continua aí que nós vamos colocar aí umas ilustrações, umas coisas bem interessantes para vocês entenderem o processo. Olha lá, turma, como a gente estava falando na sala, né? Agora há pouco, olha o que acontece aqui com esses caras, né? Lembrando aí, o nosso querido amigo ânodo é o polo negativo da nossa pilha, é onde acontece a oxidação e a corrosão aí, né? Então o ânodo oxida, sofre corrosão, né? A placa de zinco vai se corroer, ela vai diminuir sua massa. Do outro lado, nós temos o outro eletrodo, que é o eletrodo positivo, que é o chamado cátodo. Cátodo é o cara onde acontece a redução, que é onde acontece a deposição de cobre na plaquinha. A plaquinha ali ela vai aumentar a massa. Enquanto a massa da placa de zinco ela vai diminuir, a massa da placa de cobre ela vai aumentar. O que está acontecendo aqui, né? Como o cobre tem maior potencial de redução, ele vai querer se reduzir, ou seja, ele vai receber elétrons. E para ele poder receber elétrons, ele tem que roubar de alguém. Ele vai roubar esses elétrons, então, da plaquinha de zinco. Olha o fluxo de elétrons, então. Cobre, maior potencial de redução, atrai os elétrons para ele. Zinco tem menor potencial de redução, perde elétrons para o cobre. Consequentemente, o que vai acontecer no lado do zinco ali? Ó? O zinco sólido que estava na placa, ele perdeu os eletronzinhos aqui. Ó. Esses eletronzinhos são aqueles caras que estão ali no fluxo de elétrons externo, né? Naquele fio externo. Então, esses elétrons foram lá para o nosso amigo cobre, aqui pela
pelo nosso fio externo aqui, né? Os elétrons estão saindo do zinco e indo em direção ao cobre. Coisa linda. Quando isso acontece, né? Esses átomos de zinco perdem os elétrons, o que acontece? Eles geram Zn2+. Tá vendo o Zn2+ aqui? Esse Zn2+ vai ser o cara que vai sair da placa e vai para a solução. Então a placa ela começa a perder átomos de zinco que estão se transformando em zinco 2+ e caindo ali na solução. Beleza? Conforme esses elétrons, então, estão chegando ali no nosso eletrodo do cobre, né, no nosso cátodo, que é o eletrodo positivo, aquela placa fica com elétrons sobrando ali. Ó. Esses elétrons aqui vieram do zinco. Né? Muito bom. Então, esses elétrons vieram do zinco, o que eles começam a fazer? Atrair os átomos de cobre. Né? Na verdade, os cátions cobre aqui da solução, eles começam a ficar atraídos por esses elétrons que vieram lá do zinco. Né? Então, aqueles cátions cobre que estavam ali na solução aquosa ganharam os elétrons aqui que vieram do zinco. Conforme eles ganharam esses elétrons que vieram do zinco, o que eles formaram aqui? Eles formaram para nós o cobre zero sólido. E esse cobre zero sólido vai ser aquele cara que vai se depositar na placa ali de cobre do nosso cátodo. Né? O que acontece então no final? Reparem, olha a plaquinha de zinco aqui, ela sofreu corrosão. Ó, diminuiu a massa dela, está corroidinha ali. Né? Então, é o processo da corrosão que aconteceu ali no nosso ânodo, né? Que é o nosso polo negativo. Beleza, olha o que aconteceu na plaquinha de cobre aqui. Ó. O cobre começou a receber os elétrons que estavam vindo do zinco e se depositou ali na plaquinha. Olha a plaquinha, ela ficou mais gordinha. Houve deposição de cobre ali. Então a plaquinha que era mais fininha, o cobre começou a se depositar, aquela placa começou a ficar grande, né? Então essa deposição aqui no nosso polo positivo, né, que é o cátodo, os elétrons são gerados no polo negativo e chegam no polo positivo, né? O nosso fluxo de elétrons é do zinco para o cobre, lembrando aí. Então a massa da placa de cobre vai aumentar. A massa da placa de zinco vai diminuir, porque ela está sendo corroída, né? E ali embaixo temos as equaçõezinhas que ocorrem no processo. Vamos voltar lá para o quadro agora. Olha aí, acabamos de ver aí como funciona a pilha de Daniel, né? Temos lá que um dos eletrodos ali ele corroeu, diminuiu a massa, o outro eletrodo ele aumentou a massa, né? Depositou cobre ali no eletrodo ali que tinha o sulfato de cobre, coisa linda. Vimos o fluxo de elétrons, né? Os elétrons vão do ânodo para o cátodo pelo circuito externo. Vimos tudo isso daí. Olha que bacana que nós vamos dar uma olhada aqui agora, ó. Pilha de Daniel, então, a gente tem o zinco e o cobre, não é isso que nós temos? Zinco e cobre ali, coisa linda, maravilhosa. Então, olha só, potencial de redução do zinco, ó, temos a reação de redução, está recebendo elétrons, formando Zn0, potencial de redução, menos 0,76, vimos isso hoje. Cobre 2+, recebendo elétrons, 2 elétrons, né? Então, cobre 2+, recebeu 2 elétrons, formou cobre 0. Então, recebeu elétrons, potencial de redução. O que o cara pede para você geralmente no exercício? Que é o que a gente vai colocar o que aconteceu na pilha de Daniel. Ele pede as semi-reações. A semi-reação onde aconteceu oxidação, a semi-reação onde aconteceu redução, né? Quem oxidou, quem reduziu, escrever a equação de oxidação e redução e a equação global do processo. Depois a gente tem a representação e o PAC dessa pilha, né? E o PAC é a International Union for Pure and Applied Chemistry, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que ela pede aí uma forma de representação dessa pilha. Vamos dar uma olhada. Semi-reação de oxidação. A gente vai colocar a espécie que oxidou. Quem que é a espécie que oxidou? A espécie que oxidou é o cara que tem menor potencial de redução. Olha quem tem menor potencial de redução. O zinco. Então aqui na semi-reação de oxidação, eu vou colocar a espécie que vai sofrer oxidação. E quem que sofre oxidação é o zinco, né? Então o que eu pego? Eu pego a equação que tem menor potencial de redução e inverto ela. Por quê? Porque aqui ele está reduzindo, recebendo elétrons. Eu tenho que fazer o zinco oxidar. Oxidar é o inverso de receber. Então, a reação aqui, a espécie que tem menor potencial de redução, eu inverto a equação e coloco aqui, ó, semi-reação de oxidação. Beleza? Então, menor potencial de redução, o zinco. Pego essa equação dele e inverto. O zinco está no produto? Coloco no reagente. Zn0, tracinho. Zn2+, e 2 elétrons estão no reagente. Como eu inverti,
coloco Zn2+, mais 2 elétrons aqui. Beleza? Isso significa que essa espécie está dando 2 elétrons. Ela gerou o Zn2+, que foi para a solução, vimos agora na ilustração, e os 2 elétrons foram pelo circuito externo. Então, a espécie de menor potencial de redução, eu inverto a equaçãozinha dele aqui. Show? A espécie que tem maior potencial de redução, eu mantenho a equaçãozinha. Então, maior potencial de redução vai reduzir, vai receber elétron. Mantenho a equação. Então, só copio ela aqui. O que a gente faz? Ó? Cu2+, mais os seus 2 elétrons, formando o Cu0. Ligue demais. Menor potencial inverte, maior potencial mantém. O que ele quer agora? Ele quer espécie, aliás, ele quer equação global. Não foram 2 elétrons dados? Ó? Zinco deu 2 elétrons, então ele oxidou. Oxidar é dar elétron. Ele deu esses elétrons para o cobre. Ó. O cobre reduziu, recebeu. 2 elétrons perdidos, 2 elétrons ganhos. Você simplifica, corta. Perdeu, chegou aqui e ganhou. Acabou, cortei. Somo as equações para achar a equação global. O que eu tenho aqui? Ó? Zn0, tudo que sobrou eu copio na equação global, né? Equação global, eu copio tudo que sobrou. Zn0, lindão, mais Cu2+, lindão, pau, setinha. O que sobrou aqui? Ó? Zn2+, mais, na outra equação, Cu0. Cu0 aqui. Beleza, equação global. Zn0 mais Cu2+, Zn2+, mais Cu0. Consigo olhar aqui o que aconteceu, né? Quem aumentou o NOx, quem diminuiu. Olha, o zinco era 0, foi para mais 2. Aumentou o NOx, né? O NOx dele aí, a carga dele ficou maior. Aqui era 0, aqui foi para mais 2, ficou maior. Se aumentou o NOx, oxidou, não é isso? Olha o cobre, bonitão, era 2 mais o cobre. O cobre 2 mais, vou escrever um pouco maior aqui, ó. O cobre 2 mais, ele foi para cobre 0. Ele tinha um NOx grande e foi para um NOx pequeno. Consequentemente, reduziu a carga. Então, ele reduziu, né? Uma substância que sofreu redução. Olha só que interessante. Esse zinco 0, acabamos de ver ali na nossa ilustração, quando o zinco está 0, ele está na placa. Então, você tem esse cara aqui na plaquinha. Beleza. O Cu2+, estava no outro eletrodo, do outro lado, no cátodo, e ele estava na solução. Então, você tem esse cara na solução. Beleza. Esse cara da placa perdeu o elétron. Quando ele perdeu o elétron, ele foi para a solução na forma de Zn2+. Estava setinha lá. Esse cara foi para a solução. Beleza. E esse cobrezinho lindo aqui, ó. O cobre que estava no eletrodo lá da direita, no cátodo, recebeu os elétrons da placa. Quando ele recebeu os elétrons, ele se transformou em cobre 0, depositando na plaquinha. A plaquinha ficou mais gordinha. Então, esse cara aqui foi para a placa. Olha só, todo o processozinho que aconteceu. Muito bom, coisa linda. Equação global. Zn oxida, cobre reduz. Como que se representa pela IUPAC? A IUPAC, o que você representa? O que aconteceu no ânodo, barra, que significa a ponte salina que une os dois, e o que acontece no cátodo. O que aconteceu no ânodo? O zinco 0, Zn0, separa, foi para Zn2+. Zn2+. Barra, olha só, Zn0 para Zn2+. Então, Zn0, barrinha Zn2+. Oxidou. O que aconteceu no ânodo? Cu2+, aliás, no cátodo. Cu2+, se transformou em Cu0. Cu2+, Cu0. Então, o nosso cobre reduziu Cu2+ para 0. Então, ânodo oxida, aumentou o NOx. Cátodo reduz, diminuiu o NOx. E as duas barrinhas, ponte salina que une esses caras aí. Como que eu calculo a voltagem dessa pilha? A DDP, né? 1.5 volts, 9 volts, como que eu calculo? Essa aqui é a seguinte. Nós já vimos a formulinha. Qual que é a formulinha mesmo? Delta E é igual potencial de redução maior, que é o cara que reduz. O cara que reduz é o cátodo, certo? Menos potencial de redução menor. O cara que reduz, aliás, o cara que sofre oxidação é o que tem menor potencial de redução. Aqui nós temos o ânodo. Potencial de redução maior, reduz, cátodo.
Potencial de redução menor, oxida, ânodo. Bora lá ver o que aconteceu? Aqui, ó, delta E, lindo, bonito e maravilhoso. Quem que sofreu redução? Não foi o CO2+? Então, o CO2+ é o que? O nosso cátodo. Então, cátodo, maior potencial de redução, mais 0,34. Beleza? Quem tem o menor potencial de redução? O Zn. O Zn é o ânodo, é o cara que se oxida. Então, o ânodo oxida. Então, você tem aqui, ó, o menos, que é o menos da fórmula. Aí você vem aqui, ó, menos 0,76. Show? Como que vai ficar esse delta E? Delta E vai ser mais 0,34 mais 0,76. Mais 0,34 mais 0,76. Teremos um delta E igual a 1,10 volt. Então, olha só aqui na formulinha. Maior potencial de redução, reduz, cátodo, acabamos de ver lá, né? CRAU, né? CR, cátodo reduz. Menor potencial de redução, oxida, ânodo, lembra? AO do ânodo. Então, CRAU, CRAO, cátodo reduz, ânodo oxida. Esse é o potencial da pilha, né? Essa aqui é a voltagem da nossa pilha. Então, uma pilha formada por zinco e cobre vai te dar uma voltagem de 1,10 volts ou 1,1 volt, beleza? Se eu ligar várias pilhazinhas dessas, uma na bundinha da outra, por exemplo, se eu ligar duas pilhazinhas, vou ter 2,2 volts. Se eu ligar 3 pilhazinhas dessas, vou ter 3,3 volts. Se eu ligar 4 pilhazinhas dessa, vou ter 4,4 volts. Beleza até aí? Muito bom, tranquilão? Bora lá que tem mais. Bora lá para a gente aplicar um pouquinho disso daí. Olha só, página 51 aí, certo? Livro 1, beleza? Página 51. Olha o que nós temos lá no exercício 1. Tá falando assim: qual das espécies indicadas forma o ânodo? Lembrando da representação da IUPAC. Representação da IUPAC. Acabamos de ver aqui, ó. Desse lado aqui nós temos o ânodo, certo? Barra, barra. Desse lado nós temos o cátodo. Então ele fala: qual das espécies indicadas forma o ânodo? Mg barra Mg2+, forma o ânodo, beleza? O magnésio aí. B, qual das espécies indicadas forma o cátodo? É o cara da direita. Então, ânodo, oxida, cátodo, reduz, beleza? Então, na alternativa B, qual das espécies indicadas forma o cátodo? Cu2+ barra Cu. C, qual das espécies indicadas forma o polo positivo? Quem que é o polo positivo da pilha? É o cátodo. Cátodo é o polo positivo. Então, alternativa C, essa espécie Cu2+ e Cu é o polo positivo, que é o nosso cátodo. No D, qual das espécies indicadas forma o polo negativo? Então, no D, quem que é o negativo? O ânodo é o negativo. Então, ele pergunta, qual das espécies forma aqui o polo negativo? Mg barra Mg2+, que é o magnésio. Ok? Alternativa E. Em qual dos eletrodos ocorre corrosão? Corrosão é um cara que diminui a massa. Quem que diminui a massa mesmo? É o ânodo. Lembra que o ânodo diminui a massa? A gente viu no conteúdo hoje. Então, esse cara aqui que sofre oxidação, sofre corrosão. Certo? Então, corrosão no ânodo. Beleza. Alternativa F. Em qual dos eletrodos ocorre deposição? Ocorre deposição naquele que aumenta a massa. Depositou coisas ali. Deposição, aumentar a massa. Onde que aumenta a massa? No cátodo. Então, a gente tem aqui, ó, deposição. Coisa linda. No G, qual é o sentido do fluxo de elétrons? Os elétrons, eles saem do ânodo que se oxida, então quem oxida perde elétrons e vão até o cátodo, que é o cara que se reduz, beleza? Então, o cátodo reduz, recebe elétron, CRAU, né? CR, cátodo reduz. E o ânodo oxida, é o AO, não é isso? Então, ânodo oxida. Então, os elétrons saem do ânodo e chegam até o cátodo. Então, ele fala no G. Qual é o fluxo de elétrons? Fluxo de elétrons você vai colocar aqui, ó, do ânodo para o cátodo. É isso que você pode responder aí no G. Fluxo de elétrons vai do ânodo para o cátodo.
o elétron sai do ânodozinho e vai para o cátodo. Aí no H, qual metal tem maior potencial de redução? Quem tem maior potencial de redução é o cara que vai reduzir. Quem que reduz mesmo? O cátodo reduz, não é isso? Então aqui, ânodo oxida e o cátodo reduz. Quem tem o maior potencial de redução? Quem está reduzindo. Então, o maior potencial de redução é do cobre. Exercicinho maravilhoso, coisa linda, perfeitinho. O que vocês vão fazer aí para começar a brincar? Página 51 ainda. Página 51. Vamos lá, brincar com os exercícios 2. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos para o exercício 4, também é bem bacaninha. Vamos dar uma olhadinha aqui no exercício 5, também é bacaninha. Por enquanto é isso daí, e aí na aula online a gente repia mais. Um abraço para vocês, bons estudos, saudades de todos aí, tamo aí, logo mais estamos de volta.